quarta-feira, 29 de janeiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quarta-feira da terceira semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60, outro 100 por um. Meu querido irmão, minha querida irmã, começa o capítulo 4 de Marcos, que contém 5 parábolas seguidas. Hoje proclama-se a primeira delas, a parábola do semeador, na qual observamos 3 sessões. Primeira, a proclamação da parábola por Jesus. Segunda, intermédio explicando por que é que Jesus fala em parábolas. Terceira, explicação da parábola do semeador. É referida também pelos outros 2 sinóticos, Mateus e Lucas. Abre o relato uma introdução circunstancial. Jesus pôs-se a ensinar outra vez junto ao lago. Acorreu uma multidão tão grande que teve que subir para um barco. E segue a parábola do semeador, em que Jesus valoriza positivamente o seu anúncio do reino, que é a semente. Estamos perante uma parábola que adianta o balanço final como resposta de Cristo aos que punham em dúvida os resultados da sua missão, devido à rejeição da boa nova pelos chefes e pelo povo judeu no seu conjunto. Esta reflexão também faz da primitiva comunidade cristã e a de todos os tempos, perante as dificuldades que encontra na continuação da missão de Jesus. Ainda que aparentemente os primeiros resultados falem de fracasso, a eficácia da semente do reino está assegurada, pois a terra fértil compensa abundantemente a esterilidade das outras 3 partes, caminho, pedras e espinhos. O semeador, Cristo e o apóstolo, espalha generosamente a semente confiando no seu êxito final. O otimismo escatológico é a perspectiva em que se situa Jesus ao pronunciar a parábola. Começa comparando o reino de Deus a uma sementeira azarada e acaba equiparando-a a uma colheita esplêndida.
sem prestar grande atenção às etapas intermédias de crescimento e amadurecimento, algo que faz na parte explicativa da parábola. O trio de percentagens, 30, 60 e 100 por 1, fala manifestamente da plenitude final do reino, que ultrapassa toda a medida e supera abundantemente o habitual de uma boa colheita, embora, com dificuldades, o êxito está assegurado. Sementeira e colheita, igreja e reino. No entendimento dos biblistas, a explicação da parábola, que se dá na última parte, pertence à primeira tradição da comunidade apostólica. Assim se deduz do estilo alheio ao hebreu e do vocabulário, em que aparece 8 vezes o termo cristão palavra. Com ele se designou o conjunto da mensagem evangélica. Na interpretação da parábola, desloca-se o acento escatológico original para o aspecto psicológico e pessoal que condiciona a produtividade do que escuta a palavra do reino. Assim, a parábola converte-se numa admoestação aos membros da comunidade, que devem examinar a constância do seu coração para avaliar a seriedade da sua conversão. Em consequência, a parábola da qual, segundo os peritos, deve extrair-se um só ensinamento global, o êxito final do reino, viu-se como uma alegoria em que se interpreta figurativamente cada pormenor. Em primeiro lugar, a semente refere-se à palavra e, portanto, o terreno descrito em 4 modalidades aplica-se a 4 grupos de pessoas. De fato, essa interpretação da comunidade vem completar a proclamação de Jesus com um ponto de vista interessante. A semente desafia o terreno, isto é, o anúncio do reino por Cristo, a semente, desafia o ouvinte, o terreno, a atuar produtivamente frente à adversidade. Por fim, rezemos. Obrigado, Pai, por Cristo, esperançoso semeador da semente do reino com a sua palavra de vida. Jesus foi o primeiro grão de trigo que, morrendo, deu esplêndida colheita de ressurreição para todos. Ele é parábola viva e eterna do teu amor ao homem. O seu otimismo contagia-nos e estimula-nos a dar fruto. Faz de nós, Senhor, o campo da tua sementeira, a terra boa e fofa, com tempero e profundidade, para que prenda, germine e crie o grão, a semente do reino. Assim a nossa vida, escondida em Cristo como grão no sulco, culminará em colheita de eternidade. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.